Olá, gente, bom dia! O nosso Agro Pantanal deste domingo já está no ar, hein? Com informações, novidades e muitas notícias sobre o homem e a mulher do campo. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, apresentou resultados do projeto Rentabilidade no Meio Rural em Mato Grosso. O trabalho é de iniciativa do IMEA e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, com apoio da FAMATO e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Daqui a pouco eu vou te mostrar todas as informações sobre esse trabalho, porque agora nós vamos aos destaques da edição de hoje. Com o fim da vacinação contra a febre aftosa, o governo do estado tem realizado campanhas de atualização no estoque do rebanho. Cuiabá sediou o Congresso Brasileiro de Nematologia. Apenas Mato Grosso tem prejuízo anual de 30 bilhões de reais com a presença de parasitas nas plantações. Um festival de queijos, doces, farinha e cachaça movimentou o mercado do Porto aqui em Cuiabá. A maioria é de produtos artesanais da região. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar e anotar os ingredientes. Vamos então à nossa primeira reportagem. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, apresentou os resultados do custo de produção e a rentabilidade das principais cadeias produtivas do estado para a safra 2023-2024. Confira os detalhes comigo. Pecuarista há mais de 2 décadas, seu Nelson está preocupado. O que ele sente no bolso é semelhante aos demais produtores rurais de Carlinda, que entre pequenos e médios detém de 400 mil cabeças de gado. A elevação do custo de produção e a desvalorização da arroba do boi gordo. Assim, o manejo precisa ser repensado, em especial a cria intensiva. Com essa queda da arroba do gado em termos nacional, então estamos sofrendo muito referente à questão dessa cria, né? Então tem muitos produtores, criadores pecuaristas que estão alterando a sua maneira de produção. Os obstáculos da pecuária não são casos isolados. A questão é macro. É o que aponta o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, ao apresentar os resultados do custo de produção e a rentabilidade das principais cadeias produtivas do estado para a safra 2023-2024. A pecuária está em crise. O principal ponto de desvalorização da arroba do boi gordo é o movimento do ciclo, então a gente está num movimento de intensificação dos abates, então maior oferta de animais, consequentemente uma pressão maior nos preços aqui do estado. E isso tem realmente feito uma pressão muito forte nos preços que tem caído drasticamente nos últimos meses. No cenário de incertezas, agro tem também um importante grão, que serve de matéria-prima para diversos itens, combustível, nutrição animal e também alimentação para seres humanos. Estou falando do milho. Mesmo com recorde histórico do estoque de produção, o preço de venda não agrada e o custo de produção subiu mais de 7%. Já tem até quem pense em deixar o milho para trás e investir em algodão. Isso é uma conta que o produtor tem feito, a gente tem trabalhado e acompanhado isso de perto, porque principalmente com essa queda de rentabilidade, quando a gente olha realmente uma cultura que rentabiliza menos, o produtor tenta buscar alternativas para oportunizar melhores investimentos, ter um melhor retorno. E realmente a gente tem visto produtores procurando outras culturas em áreas marginais, com menores produtividades, para realmente tentar investir e ter um melhor retorno nessa temporada. Em contrapartida, tem a soja, com estimativa de 43 milhões de toneladas na próxima safra. Mas também tem queda de preços deste grão diante da safra recorde da produção norte-americana. Mas a soja brasileira, ou melhor, o sojicultor, deve continuar pujante. A soja realmente a gente até vê uma aumentação por parte dos produtores, mas é uma cultura que é o carro-chefe do estado, então é muito difícil o produtor reposicionar a cultura da soja, é uma cultura em primeira safra. Então realmente a gente vê mais no sentido de reposicionamento de manejo, tentar reduzir custos, organização, para melhorar a rentabilidade da próxima temporada. Entre dificuldades e soluções, os produtores rurais mantêm sempre o trabalho e alternativas de manejo.
para enfrentar os desafios. O objetivo do nosso projeto aqui, rentabilidade, é tentar trazer isso, principalmente parâmetro e benchmark, para os produtores acompanharem, monitorarem, realmente tentar trabalhar os melhores pontos, onde que ele está gastando mais, onde que ele pode reposicionar o manejo, reorganizar a cultura, fazer um comparativo até com os outros produtores do estado, para realmente tentar identificar essa oportunidade de melhoria de manejo, melhoria de eficiência, para que realmente, na hora que chegar na linha final, ele consiga ter um lucro maior na propriedade. Eu creio que pela comentários e pela que o pessoal está negociando, que começa a melhorar a partir do final do ano. A produção de grãos no país deve chegar a 328 milhões de toneladas, alta de quase 19% em relação à safra 2021-2022. Com isso, deve bater novo recorde. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil. 322,8 milhões de toneladas. Esse é o novo recorde da safra de grãos no país para 2023. Um crescimento de 18,4%, ou seja, são 50 milhões de toneladas a mais em relação à safra anterior. O levantamento é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Com a colheita quase no fim, as produções de milho e soja se destacam e o algodão e o feijão já surpreendem. Em que pese a perda de área de feijão, nós tivemos uma safra aí em torno de um pouco mais de 3 milhões de toneladas, o que nos dá uma tranquilidade em relação à perspectiva do abastecimento alimentar para o país, inclusive uma possibilidade, né, que já está sendo acompanhado de queda de preço, sobretudo queda de preço aos consumidores, que é o mais importante. O milho também espera a maior colheita já registrada. A produção deverá chegar a 132 milhões de toneladas, um aumento de mais de 18 milhões de toneladas que no ciclo anterior. Mais uma vez, o milho nos surpreendendo e tendo uma rentabilidade muito acima do esperado. Diante desse cenário favorável, a produção de soja, segundo o levantamento da Conab, também terá um novo recorde. Está estimada em torno de 155 milhões de toneladas, crescimento de cerca de 23%. Já o arroz teve queda na produtividade de quase 7% e o trigo aumentou a área plantada e tem previsão de produção de 10 milhões de toneladas. Os bons resultados da safra de grãos de 2023 são um reflexo do crescimento da área plantada e de melhor produtividade. Essa produção, ela exerce um importante papel na nossa economia, no PIB do agronegócio, na geração de divisas. Foi uma produção muito significativa, sobretudo de soja e milho, e em função disso, os mercados de soja e milho sofreram uma grande pressão em relação aos preços. O nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, hein? Volto já já com muito mais para você. Olá, já voltamos. Com o fim da vacinação contra a febre aftosa, o governo do estado está realizando uma campanha de atualização do estoque no rebanho. A primeira já ocorreu, contabilizou a quantidade de equinos, aves e abelhas. Também de bovinos e bubalinos. Mato Grosso continua com o maior rebanho bovino do Brasil. Vamos a todos os detalhes na reportagem de Antônio Carlos Silva. Dos 34 milhões e 400 mil bovinos e bubalinos, 1.341.455 estão em Cáceres, o município com maior rebanho. Em seguida vem Vila Bela da Santíssima Trindade, Juara, Juína, Colniza, Alta Floresta e Pontes e Lacerda. Os dados foram declarados pelos próprios pecuaristas. Eles fazem parte da primeira campanha de atualização de estoque de rebanho. Ela foi realizada de 1º de maio
a 15 de junho. Nós fizemos o fechamento da primeira atualização do estoque de rebanho, que veio em substituição à campanha de febre aftosa, onde foram levantados que nós temos aproximadamente 34 milhões de cabeças, sendo o maior rebanho bovino brasileiro, e aonde nós conseguimos fazer uma estratificação de tudo isso, Nós conseguimos levantar quais são as propriedades, onde elas estão localizadas. Hoje nós temos a informação que o maior rebanho nosso está no município de Cáceres, seguindo por Vila Bela, dentre outros municípios. O que é importante? Nós termos uma noção espacial de onde o rebanho mato-grossense está localizado, em quais condições, se nós temos pastagem nativa, se nós temos pastagens plantadas, todas essas informações no saldo de atualização de estoque ela foi feita. Para a presidente do INDEA, uma das principais aplicabilidades destes dados é a execução do Plano Estratégico de Vigilância. Ele tem 22 itens a serem fiscalizados nas 113.556 propriedades onde animais são criados em Mato Grosso. 99% desses estabelecimentos estão georreferenciados. Agora o INDEA, desde o ano passado, nós passamos a fazer uma vigilância baseada em risco, onde os nossos técnicos, baseado em 22 itens que eles colocam de itens de risco, para poder fazer aonde está passível de doença, onde que nós temos que atacar mais, quais são os municípios que nós temos que ter um cuidado pormenorizado com aquele município. Por exemplo, nós temos os itens, se é a região de fronteira, se é a região que faz fronteira com intermunicipal ou interestadual, se nós temos, se essa propriedade ela tem proximidade com lixão, se essa propriedade ela tem proximidade com Pantanal, Então, assim, são vários itens que compõem essa vigilância, onde faz com que a equipe técnica do INDEA, os nossos médicos veterinários, possam fazer esse levantamento e já entregar para os fiscais quais são as propriedades que eles devem atuar e fazer essa vigilância ativa, passiva e integrativa com os produtores. Emanuele Almeida lembra, a segunda campanha de atualização do estoque de rebanho será realizada de 1º a 30 de novembro. O INDEA irá publicar os dados para que a população e os pecuaristas também tenham acesso às informações. Esses dados nós temos a possibilidade, ainda não estão disponibilizados, mas nós temos a possibilidade de colocar dentro da plataforma do INDEA todas essas informações constantes no nosso banco de dados. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. Qual é a pergunta deste domingo? Vamos à tela então conferir. O arroz integral tem mais nutrientes que o arroz branco? Fica pensando aí, viu? Já já eu respondo, porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Cáceres tem produção de ração para aves na propriedade. Começa dia 19 e vai até o dia 21. Informações pelo 6599022111. Em Rondonópolis tem apicultura. Começa dia 18 e vai até o dia 22. Informações pelo 6634232990. Em Nobres tem produção de derivados do leite e queijos. Começa dia 18 e vai até o dia 22. Informações pelo 65-3356-2253. Em Nova Marilândia tem produção caseira de conservas vegetais e hortaliças. Começa dia 18 e vai até o dia 20. Informações pelo 6599044156. Em Campo Verde tem doma racional de equinos. Começa dia 25/9 e vai até o dia 29. Informações pelo 6635461135. E agora vamos para mais um intervalo e já voltamos, hein? Não sai daí, eu trago muito mais para você que ama o campo. Cuiabá sediou o Congresso Brasileiro de Nematologia.
O tema é de extrema importância na agricultura, já que apenas Mato Grosso já acumulou prejuízo anual de 30 bilhões de reais com a presença de parasitas nas lavouras. O congresso, que reúne mais de 900 pesquisadores, estudantes e produtores rurais, retorna em Cuiabá após 10 anos ocorrendo em outras regiões produtoras do Brasil. O tema em solo matogrossense é de grande interesse, principalmente para as culturas de soja, milho e algodão, que são as principais commodities do estado e do país. Em meio à alta produtividade deste celeiro, existem parasitas intitulados de nematóides. O pesquisador da Embrapa não destaca problemas, mas soluções disponíveis aos produtores. São soluções fáceis, relativamente fáceis de se tomar, porque envolve um manejo, né? O difícil dessa história é equalizar as opções de manejo com rotação e sucessão de culturas não hospedeiras dentro do sistema de produção, para que essa sucessão e rotação abranja culturas rentáveis, né? Não somente algumas coberturas de solo que não trazem um retorno financeiro para o produtor, mas que na verdade trazem um benefício bastante grande no manejo. Os parasitas e os vermes estão presentes no solo, por isso não existem alternativas para dizimá-los. Vão existir sempre. Por isso, as pesquisas e as novas soluções são sempre bem-vindas, dando ênfase até no futuro da nematologia, que, aliás, é tema da palestra do professor da Universidade Federal de Viçosa, no Paraná. Certamente, no futuro, nós temos que pensar em termos melhores práticas para a identificação desses nematóides, métodos mais simples, mais baratos, mais acurados e métodos de controle também. Hoje a gente se fala muito em controle biológico, mas cultivares resistentes também, métodos químicos que causem menos impactos ambientais. Todas essas ferramentas de manejo, elas são extremamente importantes para que a gente consiga eliminar os nematóides. Não, eu acho que nós temos que aprender a conviver com eles. O produtor agrícola e consultor na mesma área intensifica ações no controle dos nematóides. O controle tem alguns nematóides que eu consigo controlar via resistência genética, então é possível sim controlar. Mas de forma geral, o nematóide a gente convive com ele e nós usamos muitas ferramentas biológicas. Então, adotar o manejo biológico para que se tenha esse melhor controle, esse menor manejo dentro da área. Os nematóides serão eternamente presentes em todas as lavouras. Não é diferente na terra do agronegócio. Mato Grosso, que é o celeiro do mundo, amarga prejuízos com a presença desses parasitas. As perdas chegam a 30 bilhões todos os anos. O equilíbrio é essencial, porque os parasitas nunca deixarão de existir, mas é possível ter uma boa convivência. Para alguns nematóides, vamos dizer que ele está equilibrado. Então, a gente consegue produzir bem. Como que a gente avalia isso se está equilibrado, né? Então, um exemplo, uma variedade, nematóide de cisto. Eu tenho variedades com alta resistência, eu consigo ter boas produtividades. Eu consigo usar essa variedade dentro do manejo para dar espaço para outra variedade de alto potencial produzir bem. Então, eu entendo que é equilibrado. Agora, tem nematóides, como o rotilencos, é um nematóide mais difícil, para mim é desequilibrado, porque a gente não tem uma segurança ainda como fazer o melhor manejo. Você sabia que a maior exportadora do mundo de açúcar orgânico fica em Goianésia, em Goiás? A empresa Jalles já alcançou mercados da Europa e dos Estados Unidos e agora quer conquistar os países asiáticos com a ajuda do Agro.br, um projeto da CNA em parceria com a Apex Brasil. Vamos ver na reportagem do Sistema CNA-Senar? Tudo começa aqui, na terra, na colheita, para que o açúcar orgânico atinja a qualidade exigida e embarque para fora do Brasil. A empresa cultiva a cana-de-açúcar com adubação natural, com base no uso do esterco de animais, rotação de culturas, compostagem e controle biológico de pragas. A colheita totalmente mecanizada de cana-de-açúcar garante a sustentabilidade e a manutenção da matéria orgânica no solo. Ela é aproveitada de toda forma. A gente colhe aqui e transporta para a usina e lá ela, a indústria faz todo o processamento. O bagaço é utilizado na geração de energia,
O resíduo de cinza a gente utiliza para fazer compostagem, que volta para a lavoura. E a vinhaça também serve como irrigação e adubação. O canavial tem capacidade para produzir 9 toneladas por safra. Mais de 40% é cana orgânica. Considerada a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo, a Jalles tem certificações nacionais e internacionais e já vende para os Estados Unidos e países da Europa. E com a ajuda do projeto AgroBR, iniciativa da CNA em parceria com a Apex Brasil, busca agora o mercado asiático. No ano passado, nós fomos participar pela primeira vez de uma feira voltada para alimentos e bebidas em Singapura. Nesta oportunidade, nós estivemos com a equipe do AgroBR, pudemos visitar diferentes pontos de venda, diferentes mercados, tanto mercado online, mercados de varejo, mercados mais populares, que tem o produto orgânico à venda. O projeto AgroBR para as pequenas e médias empresas rurais trabalha para alcançar novos mercados internacionais. Uma das ações é a Rodadas de Negócios com compradores de todo o mundo. A iniciativa estimula a participação em feiras internacionais e missões comerciais para a promoção de encontros diretos com compradores. Nós começamos a capacitar aquele produtor, aquela agroindústria ou aquela cooperativa que deseja começar o seu caminho na exportação. Para eles nós temos cursos, treinamentos, rodadas de negócio para empresas mais iniciais no processo de exportação. No caso da Jalles, nós estamos com o apoio dos nossos escritórios internacionais em Xangai, na China e em Singapura, pois eles têm grande interesse no mercado asiático. Esses escritórios vão apoiá-los no sentido de preparar, fazer registro de produto, promoção e toda a parte de conhecer o mercado, das oportunidades. Em 2022, a Jalles começou a participar das ações do projeto AgroBR. Essa foi a oportunidade para conhecer o mercado e os compradores que já atuam nos países asiáticos. Nós estamos trabalhando justamente nessa intensificação desses contatos para a gente poder colocar o nosso produto em Singapura, e não somente em Singapura, mas nos países que Singapura atende através do canal que eles têm. Tem um outro fator que faz a Jalles um diferencial desde que surgiu em 1980. É dentro desse espírito de geração de emprego liderado pelo nosso pai. Então ela veio para agregar para as pessoas valores importantes de trabalho, de conceitos, e assim nós estamos felizes olhando para trás que valeu a pena tudo que foi feito. Hora e vez do nosso giro de notícias do agronegócio. Fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA, realizaram a destruição sanitária de 320 aves exóticas da espécie canário venezuelano. As aves haviam sido apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal na BR-163, no município de Sorriso. Policiais da PRF interceptaram um veículo que vinha no sentido sul do estado. O motorista assumiu a propriedade dos animais e informou que estaria levando-os de Boa Vista, Roraima, para São Paulo, sem revelar os dados do destinatário. Os animais não tinham comprovação de origem e estavam em condições de transporte insalubres, tendo sido encontrado inclusive uma ave morta. A medida de sacrificar as aves foi necessária, porque a entrada de aves sem procedência sanitária é um risco à saúde humana e também dos plantéis avícolas de Mato Grosso. E isso principalmente diante do atual estado de emergência sanitária em que se encontra o país frente à influenza aviária. As 320 aves sacrificadas não integram a fauna brasileira. Há suspeita de que vieram ou da Colômbia ou da Venezuela. E por isso as internacionalizações de animais que adentram o Brasil passam por um protocolo sanitário prévio entre nós e o país de origem, com cumprimento de medidas sanitárias na saída e no destino, com permanência em quarentenário, conforme determina o Ministério da Agricultura e Pecuária.
com rigorosas medidas de biosseguridade no Brasil antes da liberação. Portanto, diante da ausência de documentação, animais providentes de fora do país sem a devida sanidade que possa dar seguridade às aves do estado foi necessário, conforme determina a legislação federal, o sacrifício dos animais apreendidos. O preço médio da carcaça especial suína registrou forte recuo em agosto. No mercado atacadista da Grande São Paulo, a cotação média da proteína caiu 5% entre julho e agosto para 2,28 quilos no mês. De acordo com informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, o movimento de queda dos preços é justificado tanto pela baixa demanda quanto pela oferta elevada do produto, tendo em vista que o preço da carcaça casada bovina também recuou, enquanto do frango inteiro resfriado subiu. A proteína suínocola perdeu competitividade frente à bovina, mas ganhou em relação à de frango. Segundo dados do CEPEA, a diferença entre os preços das carcaças bovina e especial suína diminuiu 5,5%, passando de R$ 7,33 o quilo em julho para R$ 6,93 em agosto. Em relação à proteína de frango, verificou-se forte queda de 26,8% na diferença entre as cotações para R$ 3,00 o quilo em agosto. Em uma ação emergencial, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, destinou 5.000 cestas de alimentos para famílias afetadas pelo ciclone extratropical, que atingiu o Rio Grande do Sul. Os alimentos saíram da unidade armazenadora de Montes Claros, em Minas Gerais, para o estado gaúcho. O diretor-presidente da CONAB, Edgar Preto, afirmou que o governo federal está mobilizado para atender às necessidades da região atingida pela forte enchente. As primeiras ações visam garantir abrigo, água potável e alimentação às famílias desalojadas. Preto integrou a comitiva do governo federal, que foi ao Rio Grande do Sul prestar solidariedade à população e levantar as necessidades da região norte e do Vale do Taquari neste momento. Os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da secretária de Comunicação Social, Paulo Pimenta, além de membros da Defesa Civil, estiveram no estado e se reuniram com autoridades locais para avaliar a situação dos municípios e outras medidas a serem adotadas. As cestas de alimentos foram adquiridas pela CONAB com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Agora o nosso agro vai para um pequeno intervalo, mas não sai daí, tem muito ainda para você que é homem e mulher do campo. Um festival de queijos, doces, farinha e cachaça movimentou o mercado do Porto aqui em Cuiabá. A maioria é de produtos artesanais da região que surpreende pela qualidade. O repórter José Porto foi lá, conferiu tudo e mostra aqui pra gente essas delícias na tela do Agro Pantanal. O Festival do Mercado do Porto reúne aquelas delícias da roça que todo mundo ama. Queijos de vários tipos, doces, farinhas e, claro, a cachaça. Os produtos artesanais são grandes atrações do mercado. No festival, o queijo ganha destaque pela qualidade. Pequenos produtores melhoram suas práticas e a maioria tem selo de inspeção. Como você pode estar vendo na imagem aí, a gente procura sempre estar orientando os produtores na questão da qualidade, que é muito importante isso, a qualidade e também de onde que vem, né? De oriundos, da onde a sua origem. Então hoje o mercado, esse tipo de mercado, queijos, doces, artesanais, já está bem evoluído. A Nilza mantém uma tradição de família com a produção do queijo tipo Minas. Para a degustação, ela ofereceu uma combinação bem cuiabana.
o queijo fresco com o furrundu. Furrundu, né? O furrundu é o doce que é nosso. Furrundu não tem em Goiás, não tem em Minas, furrundu é cuiabano mesmo. E o furrundu agora, além da gente comer o doce, ele está servindo também para a culinária. Hoje faz sorvete com furrundu, hambúrguer com furrundu. O Leonardo William, mais conhecido como Léo, é outro feirante apaixonado pelo universo dos queijos. Ele privilegia os queijos regionais, mas traz outros tipos de várias regiões do Brasil e destaca que já temos queijo da Baixada Cuiabana premiado em nível nacional. Semana passada a gente esteve aí em Araxá, Minas Gerais, onde um queijo regional de Nossa Senhora de Livramento foi premiado, foi 3 queijos, 2 ouros e 1 bronze, pelo Silas, produtor de leite ali em Livramento. O bom do festival é experimentar e descobrir o que mais agrada. Aí vale algumas dicas preciosas para quem está aprendendo a apreciar os queijos. Porque aparece muita gente falando assim, eu quero aquele queijo com furinho. O importante é não ter furinho, que daí significa que o leite foi bem manejado lá e daí ele foi feito com as técnicas e com bastante higiene. E as farinhas, na realidade, já viraram farofa, tudo saborizado. Farinha flocada, farofa pronta, farinha natural. Mas há quem prefere a tradicional e ainda com leite. A cuiabana verdadeira torradinha, que ela não é nem grossa, muito grossa, nem muito fina. O senhor gosta dessa? Esse sabor, essa é a melhor. Essa é a farinha cuiabana. Cuiabana. Já na parte dos doces, claro, tem para todo mundo. Mas há feirante também preocupado com a saúde das pessoas, onde o doce tradicional dá lugar para as frutas, também em forma de doce. Eu faço furrundu, aprendi aqui o furrundu tradicional do cuiabano, mas agora eu estou levando também para outro lado os doces sem açúcar, porque tem muita gente que procura devido estar com diabetes ou obeso. O festival vai até domingo e é uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem a ampliação do mercado do Porto. E tem, claro, um foco muito grande nos produtos regionais. Desde a cachaça, né, que nós vamos deixar para experimentar outra hora, né, embora hoje seja sexta-feira, mas é impossível sair desse festival sem, claro, provar uma combinação perfeita que a maioria dos brasileiros ama, que é o cafezinho com o famoso queijinho tipo Minas. Muito bom, saúde. No sábado, das 7 às 18 e no domingo até às 13 horas. Então convido toda a população cuiabana, vem prestigiar o nosso novo Mercado do Porto e vem prestigiar esse delicioso festival de queijo, doces e cachaça e farinhas aqui do Mercado do Porto. Reuso de águas, cinza, composição do bioágua familiar. Agora, vamos conhecer um projeto de capacitação de extensionistas e famílias agricultoras em tecnologias de convivência com o semiárido. O estudo revelou uma parceria entre a Embrapa Semiárido e o projeto com Helder Câmara, executado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Vamos ver na matéria. O sistema bioágua familiar, ele inicia na residência do agricultor, ou seja, nos pontos de produção de água que são pias, lavanderias, né, o chuveiro. Então, essa água que é produzida na residência, ela é canalizada para uma caixa de gordura, onde nessa caixa de gordura ocorre um pré-tratamento. Então, todo o material mais grosseiro que vai junto com essa água, ele vai ficar naquela caixa. E com isso, nós recomendamos que o agricultor ele faça uma limpeza dessa caixa a cada 15 dias. A água é conduzida para um filtro. Então, esse filtro ele é formado por diferentes camadas. Esse filtro, ele de baixo para cima, é formado por seixos, brita, areia lavada, raspa de madeira e, por último,
o humus com minhocas tipo californiana. A água após filtragem, ela é armazenada num tanque de armazenamento ou tanque de reuso, onde ela é conduzida para uma caixa de elevação. Essa caixa ela pode ter uma maior capacidade, né, que pode ser uma caixa de 5.000 litros de água. Essa água ela pode ser bombeada por energia tanto solar quanto elétrica. E dessa caixa de elevação, a água ela é conduzida para o sistema de produção por gravidade, ou seja, não precisa utilizar mais fonte de energia, né? Então, por isso que essa caixa tem que ser de elevação, se recomenda acima de 2 metros de altura, justamente para que essa água vá para o sistema de produção por gravidade. O sistema de produção, utilizando o bioágua familiar, ou seja, a água cinza, ele é um sistema diversificado, né, baseado na agroecologia. É um sistema voltado para a alimentação da família, como também para a geração de rendas, né, no caso da venda do excedente. Então, nós temos exemplos de sistemas de produção apenas com plantas forrageiras, como no caso a palma. Nós temos sistema mais diversificado com diferentes produções de frutas, como manga, abacaxi, mamão, goiaba, maracujá, a banana, que é algo assim marcante em algumas áreas de agricultores. A gente viu, né, vários agricultores dando preferência também à bananeira. Ou seja, é algo enriquecedor que está contribuindo aí tanto para a segurança alimentar como nutricional, né, por meio da diversificação de diferentes frutas. Toda a água que é coletada no campo, proveniente do sistema bioágua, é trazida para o laboratório para se fazer as análises. Então, no laboratório, nós realizamos análises para a água para fins de irrigação, né, avaliando os teores de sais, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, né, a questão do pH, da condutividade também. E, complementando essas análises, foram realizadas também a questão dos metais, porque muitos desses metais, né, podem vir também de origem dos produtos de limpeza, né, produtos de higiene pessoal que são utilizados nas residências. Sobre os resultados da eficiência do bioágua em relação ao tratamento das águas cinzas, nós observamos uma remoção interessante por parte dos compostos orgânicos provenientes dos produtos que são utilizados, né, pelas famílias, tanto produtos de higiene pessoal como de limpeza. Em relação à classificação da água para fins de irrigação, em algumas coletas observamos águas com teores altos de sais, outras coletas com teores baixos de sais. Nós devemos observar, né, as culturas que vão ser utilizadas para que essa água, né, caso na propriedade sejam águas constantes, né, com altos teores de sais, sejam culturas que tenham tolerâncias a concentrações de sais. Para os metais analisados, o cobre, o cromo, o níquel, o chumbo, o manganês, o ferro, a gente consegue remover, né, uma certa quantidade desses metais, atendendo à legislação, o que isso traz uma garantia para o agricultor. Saber que essa água cinza tratada, né, ele pode estar utilizando para irrigar o seu sistema produtivo. As águas cinzas tratadas pelo bioágua apresentam concentrações interessantes de nitrogênio e fósforo, o que isso é muito bom para ser utilizado na agricultura, pois são águas já enriquecidas com esses compostos. Muitos produtores, né, falam que a água cinza tratada pelo bioágua é uma água milagrosa, que nós observamos, né, as concentrações desses nutrientes, o que isso favorece ao desenvolvimento, né, das plantas. E para complementar as análises, nós realizamos também as análises microbiológicas. Então, nas análises microbiológicas, nós detectamos a presença de coliformes
assim como eles estão encontrados também nos estercos que vocês utilizam na agricultura. Então, muitos produtores já vêm utilizando, fazendo o reuso das águas cinzas na produção de fruteiras e forrageiras. Então, nesse estudo, podemos comprovar, né, por meio das análises das águas, que o bioágua é um sistema que demonstrou eficiência na remoção dos contaminantes das águas cinzas, proporcionando ao produtor ter uma fonte de água alternativa para, com isso, produzir fruteiras e forrageiras. O sistema bioágua familiar, ele é um sistema de grande impacto. Além de trazer o benefício do reaproveitamento de água, ele vem trazendo junto outro benefício de grande importância para a zona rural, que é justamente o saneamento básico rural. Então, toda aquela água que era despejada, lançada aos redores das casas, expostas, trazendo impacto ambiental, como também impacto à saúde da família, esse problema é resolvido justamente com a implantação do bioágua familiar. De acordo com nossos estudos realizados aqui na Embrapa Semiárido, observamos que, em média, cada residência rural ela produz 90 mil litros de água por ano. Ou seja, era uma água que era desperdiçada, que não tinha aproveitamento nenhum, passa a ser reaproveitado para esses quintais produtivos. A análise de viabilidade econômica dos sistemas, ela mostrou que quando se utiliza água de reuso, a produção é basicamente o dobro de quando você compara, por exemplo, com a água da companhia de abastecimento. Consequentemente, a receita obtida por uso do sistema também é praticamente o dobro. E aí, quando você pega a receita, por exemplo, obtida da venda das raquetes, somada com a do humus da minhoca e do próprio minhocário, então isso daí tudo junto gera praticamente um recurso que é suficiente para pagar o investimento inicial que é feito, que é em torno de R$ 6.500. E independente de ter sido feito para a palma, foi feito também para outras forrageiras, como a glicídia, como a moringa, a leucena, e os resultados também foram muito favoráveis em termos de produção e, consequentemente, de receita. Então, a conclusão final era de que é viável economicamente, e isso daí pode, então, ajudar a fortalecer os sistemas, né, de produção agrícola de base familiar aqui no semiárido. Uma oportunidade que o bioágua familiar proporciona para as comunidades rurais é a implantação de um minhocário, né? Esse minhocário, ele vai fornecer minhocas para novos sistemas instalados da comunidade, né? Dando suporte, né, na disponibilidade dessas minhocas para a formação do filtro, como também a questão de vendas como uma fonte econômica e também o próprio humus, que nós sabemos que no mercado é considerado um adubo, né, relativamente caro, e sendo assim o agricultor ele pode produzir e comercializar, gerando renda para a família. Para aqueles agricultores que desejam instalar um minhocário em sua comunidade, é importante levar em consideração alguns aspectos, como a questão da cobertura, né? Por causa da insolação, manter coberto por causa do ataque de pássaros, né? Como também manter em aproximadamente 60% de umidade, ou seja, geralmente a gente recomenda 3 molhações por semana. Como alimentar esse minhocário? Pode ser por meio dos restos de resíduos orgânicos da cozinha, como também até mesmo um composto feito por restos de vegetais. Nós usamos aqui o esterco de caprino, então quando nós usamos um esterco, independente de fonte, seja caprino bovino ou de galinheiro,
o esterco é processado mais rápido, ou seja, essas minhocas elas trabalham mais rápido na formação do humus. Para retirada das minhocas do minhocário para ser utilizado no filtro, nós recomendamos utilizar uma isca. É um pedaço de sombrite que é colocado na superfície do minhocário com esterco independente de fonte, mas a gente usa aqui esterco de caprino. Essas minhocas elas migram para se alimentar desse esterco e ocorre ali o acúmulo, onde podemos retirar elas e levar para o bioágua familiar. O bioágua por si só ele não vai causar milagre, mas ele causa um diferencial na família, né? Na produção de alimentos, na segurança alimentar, na melhoria da dieta, mas temos que pensar em integração de tecnologias. O bioágua familiar, ele por si só ele não vai atender todas as necessidades de produção de alimento para a família. Então nós recomendamos a integração do bioágua familiar com outras tecnologias hídricas, como os barreiros, pequenos açudes, cisterna de produção, barragem subterrânea, poços. Tem também o sisteminha da Embrapa, junto com o FAPEMIG. Então tem várias outras tecnologias voltadas para a agricultura familiar que podem serem trabalhadas juntas, se pensando justamente na sustentabilidade familiar. E o agricultor ele poder ter uma vida digna, né, produzindo seus alimentos de acordo com suas necessidades, tanto para a família quanto para seus animais. E chegou a hora de mais uma receita super tentadora para você fazer aí na sua cozinha e agradar todos os paladares. Sabores do Cerrado.
Delícia de prato, né? Tenho certeza que você apreciou muito. Bom, vamos então agora à resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Na tela aparecendo pra gente, o arroz integral tem mais nutrientes que o arroz branco? Verdade, é isso mesmo. O arroz integral tem mais nutrientes do que o arroz branco. A comparação entre o arroz branco, feito a partir de um grão refinado e um polido, e o arroz integral, feito a partir de um grão integral, é antiga. O arroz integral, sendo a versão completa do grão de arroz, inclui o farelo e o germe, onde se encontram a maior parte dos nutrientes, nomeadamente uma quantidade de fibra assinalável. Por terem mais fibra, tem também a vantagem de reduzir o colesterol e o risco de diabetes. É isso aí, gente. Espero que você tenha apreciado a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E domingo que vem tem mais Agro Pantanal. Tchau!